Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o canal Meu Caderno Industrial. Bom, vamos aqui para a resolução da segunda questão, né, referente a essa parte de análise metrológica. Então vamos lá, se uma peça apresenta tolerância dimensional indicada de 50 milímetros mais 2 centésimos de milímetro, informe qual das medidas abaixo, né, quais das medidas reais abaixo está dentro da tolerância indicada, né? Aqui quais. Bom, nesse caso aqui é o seguinte. Primeiro ponto, né? Interpretar a tolerância. 50 milímetros mais 2 centésimos, né? Vou colocar aqui em cima. O que é que acontece? 50 milímetros mais 2 centésimos de milímetro significa que a peça ela vai poder variar do seguinte, de 50 milímetros, vou colocar aqui, afastamento, a gente só precisa fazer a indicação de afastamento mínimo e máximo. Eu vou colocar aqui afastamento mínimo, tá aqui mínimo. O afastamento mínimo, nesse caso aí, é 50 milímetros. Por que 50 milímetros? Como o valor de afastamento indicado no valor nominal é só de mais 2 centésimos, é como se ele tivesse aqui, vou dar um zoom aqui, é como se ele tivesse aqui um zero aqui embaixo, né? Só que eu não posso colocar mais zero ou menos zero, não faz sentido. Então, quando não aparece nada, é como se você tivesse ali um zero. Então, como tem um zero, né, ali subentendido por meio de norma, é como se a gente tivesse 50 mais zero ou 50 menos zero, que obviamente vai dar 50. Né? Então 50 em relação ao outro afastamento que é mais 2 centésimos, a gente somando 50 mais 2 centésimos vai dar 50,02. 50,02 é maior do que 50. Lembrando que o 50 ele vai aparecer aqui como afastamento mínimo por causa dessa soma ou subtração do zero que não está aparecendo aqui. Né? Do zero que não está aparecendo aqui. Agora, exemplo, se a gente tivesse aqui embaixo, né, mais 0,04, então a gente tem os dois afastamentos limites. Né? Mais 2 centésimos e mais 4 centésimos. Então eu não preciso subtrair nada. Eu somo 50 mais 2 centésimos, que vai dar 50,02, e somo 50,04, que vai dar 50,04. Entre 50,02 e 50,04, 50,02 é o menor, então ele seria o afastamento mínimo, e o máximo seria 50,04. Né? Da mesma forma que a gente poderia ter aqui o seguinte, né? Menos 0,4, vamos supor menos 0,4. Então a gente teria 50 mais 2 centésimos, somando daria 50,02, e a gente teria 50 menos 4 centésimos, que daria 49,96. Entre 50,02 e 49,96, o menor valor é 49,96, ou seja, esse seria o afastamento mínimo. E o máximo, 50,02. Beleza? Nesse caso, como não aparece nenhum nem outro do que eu falei, está aparecendo apenas o zero, que fica subentendido. Então, a gente tem 50 milímetros mais 2 centésimos, que vai dar 50,02, e o 50 associado ali ao zero, você pode tanto subtrair ou somar, que não vai alterar em nada. Né? Então, exemplo, 50 mais 0 vai dar 50. Então, entre 50 e 50,02, 50 é o menor valor. Então, nesse caso aqui, 50 milímetros é o menor valor, ou seja, o afastamento mínimo. E o afastamento máximo, nesse caso, vou colocar aqui, seria 50,02. Né? Tá aqui 50,02. O afastamento máximo. Afastamento máximo. Vou botar aqui, tá aqui. Afastamento. Diminuir aqui para ficar tudo na mesma linha. Afastamento máximo. Beleza. Então, feito isso, você já tem aí 95% da questão resolvida. Por quê? Eu sei que 50 milímetros é o mínimo. Eu sei que 50,02 é o máximo. Então, qualquer valor que fique entre 50 milímetros e 50,02 significa que a peça ou a medida em si ela vai estar correta. Qualquer valor acima de 50,02 ou menor do que 50 significa que a peça ela vai estar errada. Né? Significa que ela vai estar errada. Então, é só observar essas medidas aqui, se vai se enquadrar ou não dentro dessa faixa. Se ela estiver dentro dessa faixa, é porque ela está correta. Beleza? Então, vamos verificar aqui a primeira. 50 milímetros
50,008, né, que é 50 milímetros e 8 milésimos de milímetro. 50,008 ele está dentro dessa faixa sim, porque ele é maior do que 50, ele é maior do que 50 e ele é menor do que 50,02. Você diz, poxa, mas 50,008 não é maior do que 50,02? Observe o seguinte, muita gente se confunde com isso. 50,02, 02, ou seja, o segundo valor após a casa decimal, nesse caso aí, é o centésimo. 50 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Né? Se a gente colocar aqui alinhado, 50,008, observa que o 8 está na terceira casa, ou seja, milésimo de milímetro. Né? Então, exemplo, se a gente for alinhar aqui, né, eu posso colocar um zero aqui no final, sem problema nenhum. Né? Ou seja, aqui eu tenho 50 milímetros e 2 centésimos, ou 20 milésimos de milímetro. Né? Então, nesse caso aqui, 50,008, observa que é 8 milésimos em relação a 20, ou seja, 8 milésimos é menor do que 20. Então, menor do que esse valor. Então, se ele é maior do que 50 e menor do que 50,02, é porque ele está dentro dessa faixa. Então, o primeiro valor ele está ok. Vou colocar aqui ok. Ou seja, ele está correto. Está correto e incorreto. Correto. Então, se você fabricar essa peça e essa medida aí dentro desse valor, ele está correto. O próximo, 49,889. Aí você já tira que ele é menor do que 50. Né? Então, aí não tem nem muito o que analisar. Ele está incorreto. Né? Ele está incorreto. Por que ele está incorreto? Ele está... Né, aqui está a faixa indicada. E o 49,889 ele vai estar aqui à esquerda. Né? Então, ele vai estar numa região fora da faixa indicada. Beleza? Então, incorreto, 50,012. Vamos verificar. Né? 50,012. Vamos fazer aquela mesma análise que eu fiz agora há pouco. 50,02, né, que é o afastamento máximo. Vou colocar mais um zero ali para ficar alinhado. E aqui embaixo, 50,012. Observa que 0,12 é menor do que 0,20. Né? Então, quer dizer que ele está dentro da faixa também. Né? É o mesmo caso ali do 50,008. Né? O 50,012 ele está mais ou menos assim. Vamos fazer com esboço. É como se o 50,08, né, ele tivesse mais ou menos aqui, né, 50,08, 008, né? E o 50,012 ele está mais ou menos aqui. Né? Então ele também está dentro da faixa indicada. Né? 50,012, correto. Correto. 50,001, ele está correto. Né? Ele está correto porque ele é um pouquinho maior do que o 50. Ele vai estar mais ou menos aqui, quase colado no 50. Inclusive, se o valor fosse 50, também estaria correto, o 50,02. É um intervalo levando em consideração o valor nominal para mais, né? 50 milímetros para mais até 50,02. Então, ele só não poderia ser menor do que 50, nem maior do que 50,02. Né? Então, o 50,001, né, que é 50 milímetros mais 1 milésimo, ele está correto também. O próximo valor, 49,998, ele está bem próximo do 50. Né? O 50 está aqui, o 49,98 ele está quase colado aqui, mas ele está fora da faixa, então ele está incorreto. Ele está incorreto. E por último, 50,022. Vamos colocar aqui alinhado novamente para analisar. Eu já adianto que ele está errado. Né? Ele está fora da faixa. 50,02, posso colocar o zero ali para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, e aqui 50,022, ou seja, ele está 2 milésimos a mais do que o 50,02. Né? O 50,02 é o limite, o 50,022 ele vai estar um pouquinho mais afastado. Né? Simetricamente, o 50,022 ele está com a mesma dispersão de erro do que o 49,98. Né? É a mesma relação de distância ali da parte central da medida. Isso aí a gente vai analisar mais para frente, né? Mas aí só para vocês entenderem a nível de erro. Né? Então, 50,022 está fora também, incorreto. Correto. Então, nesse caso aqui a gente tem, vou dar um zoom aqui, a gente tem correto a letra A,
a letra B ou a letra C e a letra D. Né? Incorreto, a letra B, a letra E e a letra F. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Veja aí na descrição que a gente também mostra o link dos nossos outros canais. Valeu!